Já faz algumas décadas que o espanhol Pedro Almodóvar é um dos mais cultuados cineastas autorais do cinema. Um diretor de extensa filmografia e com um estilo cinematográfico único. Mas o que exatamente fez os filmes dele serem tão diferentes? Por que Pedro Almodóvar entrou para a história? Pois bem, hoje eu vou tentar responder essas perguntas com a ajuda do Telecine. Isso porque começa agora em dezembro o Festival 125 Anos de Cinema. Para comemorar os 125 anos desde que os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública de um filme, o Telecine criou um festival para celebrar a história dessa arte que a gente ama tanto. Por isso, ao longo dos próximos meses, o Telecine Cult vai exibir na TV mais de 380 filmes, indo desde o primeiro cinema e passando pelos maiores movimentos e diretores da história da sétima arte. E caso você não queira esperar, não tem problema, porque você pode conferir esses filmes agora mesmo no streaming do Telecine. Se você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, você vai ser levado para uma página do festival e também vai poder experimentar o Telecine de graça durante 30 dias, caso você ainda não seja um assinante. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com o Almodóvar? Acontece que o festival vai ter uma mostra só desse cineasta, contando com 13 filmes da filmografia dele. Então hoje vamos explorar o cinema de Almodóvar e entender a importância dele usando os 13 filmes desse cineasta que estão disponíveis no Telecine. Quando Almodóvar começou sua carreira, ele já quis se provar como uma nova voz do cinema espanhol que merecia ser ouvida. E para entender o que o Almodóvar queria fazer nesse primeiro momento, a gente precisa falar sobre a movida madrilenha. Acontece que durante muito tempo a Espanha esteve sob a ditadura de Francisco Franco. E quando ele morreu, o país entrou numa nova fase. Foi assim que surgiu em Madrid um movimento de contracultura liderado por jovens que queriam se rebelar contra tudo que o franquismo havia pregado. Esse movimento ficou conhecido como a Movida Madrilenha. E dentre os vários artistas da Movida, tinha um jovem, Almodóvar, que quis fazer filmes que captassem a essência dessa contracultura. Isso ajuda muito a explicar o traço autoral do diretor que mais chamou a atenção nos primeiros longas dele, a transgressão. Esse era um diretor novo que queria chocar e contestar o tradicionalismo, algo que a gente vê perfeitamente em um dos meus filmes favoritos dele dessa primeira fase. Maus Hábitos, no qual vemos freiras que usam drogas, que se apaixonam por outras mulheres e fazem todo tipo de coisa que a igreja não aprovaria. Pois bem, esse ímpeto transgressor definiu o Almodóvar no começo e ele continuou levando isso adiante nas próximas fases de sua filmografia. Então, se vemos o cineasta abordar tantos temas controversos em suas obras, é muito graças à forma como a movida madrilenha inspirou o diretor a dar vazão ao seu lado contestador e polemista. E se Almodóvar acabou se tornando um símbolo desse movimento tão histórico da Espanha, é justamente porque foi ele quem melhor captou a essência dessa contracultura e a traduziu na forma de cinema. É a primeira vez que firmo um autógrafo e é uma monja. Estou encantada. E também é nessa primeira fase do Almodóvar que vemos ele já estabelecer os tipos de personagens que definiriam a carreira dele, em especial as mulheres. O diretor já comentou diversas vezes que, por ter crescido em muito contato com a mãe e com as duas irmãs mais velhas, Almodóvar sempre sentiu mais interesse nas histórias que podem ser contadas com mulheres como protagonistas. Portanto, desde o começo, Almodóvar explora as mais diversas experiências e perspectivas vividas pelo sexo feminino. Seja em relação aos homens, seja se rebelando contra o patriarcado, seja em conflito ou em união com outras mulheres. Essas são personagens dramaticamente ricas que desafiam, que perturbam, que encantam, e tudo isso na mesma medida. Aliás, falando em mulheres, é essencial lembrar do amor e da admiração que o Almodóvar sempre expressou pela mãe dele, Francisca Caballero. Essa era uma relação tão poderosa na vida do diretor que, desde o início da carreira dele, ele se viu fascinado pela temática da maternidade, seja pela perspectiva da mãe ou pela perspectiva dos filhos. Seja com alguns de seus primeiros trabalhos, como Que Fiz Eu Para Merecer Isso, ou com algumas de suas obras mais aclamadas, como Tudo Sobre Minha Mãe, Almodóvar explora as dores e as alegrias nessas relações entre mães e filhos. Come. Ai, que pena, hijo. Aqui tirados como gitanos. E não dá para esquecer como os primeiros filmes de Almodóvar também já deixaram clara a vontade do cineasta em falar sobre personagens da comunidade LGBTQ, da qual ele mesmo faz parte.
Justamente por isso, desde o começo, o Almodóvar soube criar personagens que nunca pareciam estereótipos, mas sim seres tridimensionais. Ao longo da filmografia do diretor, vemos homossexuais, pessoas transgênero, pessoas de gênero fluido e travestis serem representadas tanto com as suas ações admiráveis quanto com as suas ações repreensíveis. São pessoas verdadeiramente complexas. Esse foi um trabalho de personagens que chamou a atenção para o nome de Almodóvar. E é por falar de forma tão ampla e profunda sobre esses personagens que Almodóvar é tido até hoje como uma das vozes mais importantes do cinema LGBTQ de todos os tempos. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Mas o estilo de Almodóvar não se resume somente às suas temáticas e aos seus tipos de personagens. É essencial também a gente falar sobre como ele conta essas histórias cinematograficamente. Pouco a pouco, o diretor foi evoluindo o próprio estilo, que acabou ficando mundialmente conhecido mesmo com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. A partir daqui, vemos o diretor refinar ainda mais o seu estilo maneirista, que busca criar impacto em todas as facetas da obra. Nesse sentido, temos as famosas cores do Almodóvar. Tons extremamente saturados que se fazem presentes em diversos cantos do plano, uma dominação cromática que engloba o universo ficcional por completo. E Almodóvar não usa cores necessariamente de forma esquemática. É como afirmam Cristina Álvares Lopes e Adrian Martin no vídeo ensaio deles. Sim, em alguns desses filmes as cores podem ser interpretadas como símbolos para coisas específicas. Mas na maior parte do tempo, o Almodóvar parece mais interessado mesmo em usar essas cores para criar uma ambientação expressiva. Ele usa visuais estupendos para ressaltar como seus universos são sim meio fantasiosos quando comparados com a vida real. Aliás, o estilo que fez Almodóvar ficar mundialmente famoso era totalmente pautado pela ideia do excesso. Sim, isso é evidente com as cores saturadas, os figurinos chamativos e os cenários extravagantes. Mas esse excesso se aplica também aos dramas dos personagens. Basta notar como cada vez mais o Almodóvar se aprofundou no melodrama, um gênero definido pela intensidade emocional. Mas o melodrama de Almodóvar é único, misturando os filmes de Douglas Sirk com as telenovelas. E ele ainda por cima une isso tudo a outros gêneros, principalmente o suspense e a comédia. E de tal mescla surgem essas histórias marcadas por personagens intensos, por reviravoltas surpreendentes e por grandes acasos do destino. No universo de Almodóvar, o discreto e o contido geralmente são deixados de lado para dar palco a pessoas e eventos que são sempre surpreendentes e extraordinários. Só que como um bom diretor de carreira longeva, Almodóvar muitas vezes tenta não se acomodar demais dentro do seu próprio estilo. Ele segue explorando novas ideias. Se olharmos para os seus filmes mais recentes, por exemplo, não vemos mais toda aquela vontade ardente de chocar e de ser transgressor como era com o jovem Almodóvar. O que possibilitou que ele contasse histórias com um tom dramático um pouco mais sóbrio e até mesmo sutil. Sem contar que, com o passar do tempo, Almodóvar passou a usar os seus filmes para refletir cada vez mais sobre a vida dele mesmo. Sim, desde o começo a gente encontrava alguns personagens que representavam um pouco o próprio Almodóvar, como o cineasta de A Lei do Desejo. Mas a autoficção de Almodóvar ganhou mais força mesmo com Má Educação, uma história muito baseada na própria infância do diretor, que cresceu em um colégio de internato católico. Uma experiência que traumatizou o Almodóvar em muitos sentidos. E o fato dos personagens desse filme serem homossexuais que trabalham com o cinema definitivamente não é à toa. Mas de todos os filmes de Almodóvar, nenhum é tão autobiográfico quanto seu mais recente, Dor e Glória. Por mais que essa ainda seja uma história de ficção, Almodóvar deixou claro em entrevistas que o personagem principal interpretado por Antônio Bandeiras é sim um alter ego dele mesmo. Um cineasta veterano e aclamado, gay, que teve problemas com abuso de substâncias tóxicas e que é totalmente fascinado pela vida que ele teve com a própria mãe. Até mesmo a casa e o penteado do personagem são totalmente modelados a partir do lar e do visual do próprio Almodóvar. É uma autoficção, mas que nunca parece auto-indulgente. Uma história sobre ele mesmo, mas que ainda comove muito por sua força cinematográfica. Me he quedado más tranquilo cuando dices que mientras me cuidabas
seguías evolucionando como escritor y como cineasta. De verdade, te sentias assim? Ficou evidente, então, que são vários os motivos que fizeram Almodóvar se tornar um cineasta tão importante e tão premiado no mundo todo. Esse é um diretor que captou o espírito de sua era e o traduziu na forma de cinema. Um artista que deu voz a grupos que mereciam mais destaque ainda nos filmes. Um autor que refinou um estilo extremamente particular e inimitável. E nesse processo todo, ele acabou criando não só grandes obras, mas também chamando mais atenção do mundo inteiro para o cinema espanhol, se consolidando como um dos grandes autores do cinema mundial. E se você quiser conferir hoje mesmo vários filmes do Almodóvar, você precisa dar uma olhada lá no Telecine. Até porque com o festival 125 anos de cinema, você vai ter acesso a outras centenas de obras que mudaram para sempre a história dessa arte. Tem as escolas vanguardistas europeias, tem cinema clássico americano, tem mostras de cineastas como Bergman, Almodóvar, Kiarostami e muito mais. Lembrando que esse festival vai até junho de 2021 lá na televisão com o Telecine Cult. E caso você queira ver essas obras hoje mesmo, você pode com o streaming do Telecine. Sério, essa programação tá fantástica, então não deixem de clicar no link que tá aqui embaixo para conhecerem o festival direitinho. E com isso a gente encerra esse episódio muito especial sobre o Almodóvar. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.